O Senhor vos abençoe, tenham todos uma boa noite, em nome do Senhor. Nós vamos ter uma palavra de oração e vamos, em seguida, ter uma leitura no capítulo 10 do livro de Hebreus. E vamos trazer aqui um pensamento do irmão Brana que realmente nos posiciona de uma maneira que nós temos então a oportunidade da gente fazer e ter uma vida sem medo de errar, né? Sem contradizer as Escrituras. Ele trouxe algo aqui, uma mensagem intitulada O Pacto da Graça de Abraão, né? É isso que nós vamos ver neste momento. Então, a nossa leitura está em Hebreus, no capítulo 10, que diz: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teria deixado de oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como diz acima: sacrifício, oferta, holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam, ou nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. E daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Diz o Senhor: porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, e acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais obração pelo pecado. Senhor Deus, nós pedimos que a sua presença esteja conosco e que o Senhor possa atingir nossos corações
de uma maneira muito especial pelo teu Espírito Santo, com esta palavra que o próprio irmão Brana falou, fazendo uma comparação com o Êxodo 19, o que nós lemos aqui. Por isso, Senhor, nesses poucos minutos que temos para falar, que todos quantos estão aqui e os que estão nos acompanhando através da nossa página possam ser ajudados. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desejo. Procurar sua face de todo o coração e sermos ajudados por Ti. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. A igreja pode sentar. O que vou falar aqui é uma mensagem bem recente para nós. Foi pregada em 61. E isso aqui me chamou muito a atenção hoje, enquanto eu estava meditando sobre esses ensinamentos aqui. Então, o irmão Brana diz o seguinte, olha, espero não ter sido mal interpretado, diz o irmão Brana, na noite passada, que ele estava com uma série de cultos naquela região. Porque muitos de nossos irmãos, vejam, se estamos nos aproximando de Deus, nós temos que chegar sob o convite de sua palavra. Devemos ser leais a esta palavra. E se você fizer qualquer coisa, ou disser qualquer coisa, ou pregar qualquer coisa, que contraria a concepção real do seu coração, você não pode ter fé, porque você sabe que o que você está fazendo não está exatamente correto. Você tem que fazer exatamente da maneira que você acha que é certo e dizer apenas o que você sabe ser a verdade. Se você não fizer isso, você não pode ter fé, você mesmo. E sua mensagem nunca chegará às pessoas, porque ela não pode ser ungida, pois lá dentro, nesta pequena campainha aqui, você está pensando algo diferente do que está dizendo aqui. Isto simplesmente não vai funcionar. Você tem que ser realmente sincero. Bem, e lá no Êxodo 19, foi quando Deus tinha dado tudo para Israel, tudo que eles precisavam. Quer dizer, eles tinham um profeta, eles tinham um pilar de fogo para os guiar, eles tinham tudo o que precisavam. Mas ali em Êxodo 19, eles pediram uma lei. E Deus deu o que eles pediram. E o que eles pediram tornou-se um tropeço para eles ao longo dos 40 anos no deserto. Tornou-se um tropeço, porque eles não precisavam de mais nada. Tudo o que eles necessitavam, Deus já tinha dado. Eu quero tomar duas partes aqui, nesta noite. Duas partes. Primeiro, Deus, o Senhor, tem nos dado tudo o que nós precisamos para estarmos na primeira ressurreição.
Quando falamos de primeira ressurreição, nós estamos falando de rápido. O Senhor enviou um profeta para nós. E este profeta foi o revelador, de acordo com as Escrituras, de toda a palavra. Toda a palavra, todo o mistério de Deus foi revelado na voz do sétimo anjo. Ele manifestou o Filho do Homem. Foi Deus manifestado aqui na terra, no ministério do Filho do Homem, que estava tomando um homem, um vaso de barro, um paletó, chamado William Branham, para trazer todo o conselho e ensinamento do Senhor, tudo que Deus tinha no céu, Deus enviou para nós. Aqui nós estamos no terceiro êxodo. Lá no primeiro êxodo, Moisés era um homem enviado de Deus, como o irmão Branham. E Deus deu tudo a Moisés, que Israel precisava. E eles, então, pediram uma lei para satisfazê-los. E Deus deu o que eles queriam. E o que eles pediram, os matou. A história está se repetindo. A história sempre se repete. Sempre se repete a história. Agora você vê que a simplicidade e o que está já revelado para nós seria o suficiente para nos aquietarmos e tomar esta palavra e vivê-la, crer nela. Muitas vezes, os homens dizem que crê nesta Bíblia que está diante de mim aqui. A Bíblia que está contigo aí na sua mão. Mas quando ele vai encarar a situação, encarar uma adversidade, um problema, ele começa a buscar recursos próprios. Ele começa a buscar recursos na ciência. Ele começa a tomar caminhos e não confiar completamente e totalmente nas Escrituras. O que está acontecendo é esse parágrafo que eu acabei de ler. Está confessando uma coisa e crendo diferente. Se eu chegar diante de vocês, isso que me chamou a atenção foi essa última parte, a parte B desse parágrafo que me chamou muito a atenção, quando ele disse, se você não fizer isso, você não pode ter fé. Fazer o quê? Crer da maneira que está. Crer do jeito que a palavra é, por mais simples que ela seja, ou por mais contraditória que pareça para nós, crer como está a palavra. Outra coisa, então nós não podemos ter fé. Aí nós descobrimos algo impressionante. Quando o homem chega diante do povo, e traz uma mensagem para o povo que ele mesmo não está crendo. Que ele mesmo não está crendo. Sabe o que o profeta disse? Que o povo não vai ser ajudado, porque Deus não vai ungir esta mensagem dele. Olha, presta atenção que eu vou ler para vocês ouvir a alto e bom som. E sua mensagem nunca chegará às pessoas, porque ela não pode ser ungida, pois lá dentro, nesta pequena campainha, digamos, o coração, aqui, você está pensando algo diferente do que você está dizendo aqui. Você está pensando uma coisa aqui, ó,
Mas aqui, na boca, você está falando outra coisa. É isso que ele está dizendo. E quando isto acontece, isso simplesmente não vai funcionar. E você tem que ser realmente sincero. Então parece que a gente, parece uma maneira subjetiva de falar, parece não, encontramos algo aqui impressionante. Como que a igreja vai ter essa fé real, essa fé verdadeira, essa fé que transporta montes, esta fé que cria esquilos, esta fé que para a tempestade? Como que a igreja vai adquirir esta fé? É como está aqui. Por que a igreja não tem? Porque o próprio ministro, ele está falando uma coisa pelos seus lábios que ele mesmo não está crendo. E o profeta diz que Deus nunca vai ungir. Se você quiser o parágrafo, é o 8 dessa mensagem. Deus nunca vai ungir essa mensagem. Nunca o povo vai receber isso. E, consequentemente, a igreja não terá esta fé verdadeira de trasladação. Foi que Israel fez. Israel tinha tudo, mas pediu uma coisa da maneira deles. Aquilo agradava a eles. Aquilo satisfez eles, mas não era a vontade de Deus. E eles morreram. E eles morreram na areia quente do deserto. E daqueles 2 milhões que saíram do Egito, Deus tinha 2 sementes no meio daquele povo. Josué e Caleb, que foram na terra, viram a terra, creram naquilo. Era contraditório? Era, porque o povo da terra era muito mais poderoso do que Israel. Israel não tinha arma de guerra, não tinha carro de guerra. Israel não tinha um comando de guerra, era um povo espalhado no deserto, guiado pelo Espírito de Deus. Era um povo que não era organizado. E aquelas nações de Canaã eram organizadas, aquelas cidades. Mas não era olhar o quanto eles eram organizados, quanto eles tinham homens hábeis em guerra. Era olhar para a promessa. Não adiantava chegar e dizer, olha, a terra manda leite e mel, a terra é uma beleza, visitamos a terra e vimos a terra, mas no seu coração estavam morrendo de medo. Estamos falando, gente, de arrebatamento. Todos que você fala e conversa do povo que tem a mensagem na mão, crê que está esperando o arrebatamento. Mas se você observar o dia a dia, a sua confissão não confere com a fé genuína que leva o homem no rapto. Quer dizer, que confessar ou ser um professo não traria para nós resultados, não seria a solução para nós. Porque a fé genuína na palavra, ela não tem desvio, ela não tem atalho, ela não tem arrazoamento. É isso e acabou. É isso e ponto final. Se Deus diz que é assim, é assim. Mas é tão contrário, é tão contraditório, mas é assim que está escrito. É desta maneira que Deus vai fazer a coisa. De um pequeno menino que Deus podia matar um urso. Era com um pequeno menino que Deus podia derrotar um leão. Era um pequeno menino que podia enfrentar o gigante, o homem chamado Golias. E Gideão não usou nenhuma arma também. Foi a maneira de Deus. Olha, ninguém vai aqui detonar uma bala, aqui ninguém vai usar uma arma, ninguém vai usar aqui uma espada, nada. Você acenda este facho e você rodeia esse arraial aqui e fique quietos. Só isso. E à meia-noite vocês gritem. E isso parece uma coisa tola, não?
Parece uma coisa à toa. O que o grito meu vai fazer com milhões de midianitas e amonitas? O que ia resolver o caso de Josué rodear Jericó e depois chegar uma hora, tá? Eles pegar o chifre de carneiro que era feito buzina e buzinar. O que aquela buzina podia fazer com o muro daquele porte? Mas era a maneira que Deus disse para Josué, a maneira que Deus inspirou Josué. Se Josué dissesse assim, olha, escuta gente, eu quero marreta na mão, eu quero picareta na mão, eu quero ferramenta aqui, porque vamos avançar contra esse muro, vamos derrubar ele à força física. Não funcionaria de hipótese alguma. Rodeia 7 vezes em 7 dias, e rodeia mais 7 vezes no mesmo um dia só, e a hora que Deus está orando, agora os sacerdotes que têm a buzina, toque a buzina. Quando tocou a buzina, a coisa começou a tremer, a estremecer, e o muro todo foi caindo aos pedaços, ruiu, não ficou uma pedra. Acabou o muro que guardava a cidade tão bem guardada, a cidade tão bem murada, tão bem segura, mas apenas um mandar de Deus, o som das buzinas, pôs o muro para baixo. É a maneira de Deus, gente. Nós temos que entender a maneira de Deus. Não adianta eu pregar uma coisa para a igreja e pensar em outra coisa. Eu nunca pretendo ser grande, mas no meu coração eu quero ser grande. Eu nunca quero ser um chefe diante de vocês, mas no meu coração eu quero ser um chefe. Eu nunca quero ser um homem rico, mas o meu desejo é ser rico. Então não estou sendo verdadeiro. Deus não vai ungir minha mensagem. Está aqui. Exatamente pregando para um grupo de ministros. Ele está falando para esses ministros. Era ministro da igreja Assembleia, da igreja de Deus, que era de Campbell, né? A igreja de Deus, uma igreja muito grande, que existe ainda. A igreja quadrangular, que ele fala, e outra igreja da unicidade, dualidade, estava tudo lá, pessoal. Ele pregou para eles. Aí ele diz assim no fim, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Olha, todas as vezes que morria um cordeirinho, é um pecador. Todo dia morria cordeiro, todo dia morria novilha, todo dia tinha sacrifício, e o sacrifício tinha que se repetir. E o sacerdote trabalhava diuturnamente, até que veio um e falou assim, não, vai cessar o sacrifício. Vai terminar um só sacrifício, uma só oblação, vai encerrar. Não precisa mais matar um cordeiro, não precisa mais matar uma novilha, não precisa mais degolar uma pomba, nada mais. Ele é o sacrifício suficiente, tudo termina ali. Não façam mais nada, ele já fez. Creia no que ele fez, creia no que está feito, não há mais sacrifício. Agora, sabe o que o profeta está dizendo aqui, na mensagem de Hebreus, Hebreus 6, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: quando eu tomo uma decisão de fazer alguma coisa para ajudar a Deus, para melhorar a palavra, ali Deus para comigo. Quando Deus fala uma coisa, quando o Espírito fala algo na Bíblia, e eu faço o contrário, mas sabendo que eu não poderia fazer, então é um pecado voluntário. Agora ele diz assim, no Antigo Testamento, é um tipo do Novo. Por isso eu estava tipificando juntos. Hoje, o Israel espiritual cometeu o mesmo erro que o Israel natural. Quando eles chegaram ao lugar
e você que passa pela escola de teologia, lá fora exatamente, lá em Êxodo 19, eles não podem aceitar isto. Se eles o fazem, a organização os coloca para fora. Sabe o que ele está falando aqui? Ele disse, eu tive ministros diante de mim hoje, homens finos da Assembleia de Deus, é uma das minhas patrocinadoras, a igreja, a Assembleia de Deus, a igreja quadrangular, a unicidade, a dualidade, pentecostal unida, pentecostal da santidade, alguns dos melhores ministros cristãos que existem na face da terra estão nestas organizações. Eu não luto com esses irmãos, eles são meus irmãos, eles são homens de Deus, porém, o sistema, não os homens, não as pessoas, mas o sistema os enrola e os separa de outros irmãos. Eles não podem fazer isso quando o sistema sob o qual estão não lhes permite fazê-lo. É isso que eu sou contra, irmãos. Eu não quero que vocês entendam mal. Eu sei que essa é a verdade de Deus. Eu sei que a coisa tem que morrer. Cada tipo e sombra, até mesmo a própria Escritura prova isto. Quer dizer, aqui está a Bíblia Sagrada, aqui está a vontade perfeita de Deus, aqui está o oráculo de Deus. Aí, a igreja onde eu sou pastor diz, olha, você não vai fazer assim não, você vai fazer assim. Eu posso ser um homem de Deus, sério, sincero, determinado a fazer a coisa, mas eu não consigo fazer aquilo que é correto, porque o sistema não me deixa fazer, porque ele não aceita isto. Isso é exatamente Êxodo 19. Isso é crer numa coisa e pregar outra. Estão entendendo, gente? É crer numa coisa e pregar outra. É como eu crer no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mas não poder batizar o povo, porque a organização que eu sou ministro não aceita esse batismo. É como Santa Ceia e lava-pés, é como o corte de cabelo, as vestimentas das irmãs, exatamente, você pregar isto, mas a sua igreja libera isso, e você não tem liberdade de pregar o que está na Bíblia, tem que pregar exatamente o que a sua organização determina. Aí que chegamos à conclusão, então, que o Senhor não aprova isto, não unge essa mensagem, o povo não recebe nada, o povo não cresce, o povo se torna doente, raquíticos, tem inanição espiritual, estão morrendo, caindo aos pedaços, o vento do mundo está soprando, eles estão caindo em adultério, casando 2 vezes, se prostituindo. Por quê? Ele se prostitui, casa mais de 1, 2, 3 vezes, porque não tem um púlpito para ensinar a palavra, porque a organização não deixa. Deus mandou um profeta para a gente guardar a palavra do profeta. Não é para apenas dizer, olha, o irmão Brana foi o 7º anjo de Apocalipse, o irmão Brana manifestou o ministério do Filho do Homem, o irmão Brana foi o Elias, o 4º Elias para os gentios. Maravilhoso, isso é uma verdade. O irmão Brana é Amós 3:7, é Malaquias 4, é São Lucas 17:30, é Apocalipse 10:7, tantas outras escrituras se cumpriram no ministério dele, era aquilo que ele veio fazer. Não adianta eu chegar e passar todas essas escrituras para a igreja. E eu dizer para vocês que é assim que nós cremos e não podemos mudar, porque se eu ensinar vocês na maneira
que está aqui, vou fazer como os demais. E que já estão fazendo isso, e que isso é uma coisa muito batida, maçante, a palavra tosca. A pessoa estão empapuçada de ouvir isto, então tem que fazer alguma coisinha diferente para que eu possa trazer um ar melhor para a igreja e atrair as pessoas mais encorajadas, porque aquele pastor tem algo diferente dos demais. Ele irá pagar por isto. Se não pagar aqui, lá no trono branco ele vai pagar. Porque no rápido ele não vai, ele vai para o trono branco. Por quê? Porque o próprio irmão Branham está dizendo que a igreja não pode ter fé de rápido. Deus não unge esta mensagem porque ele sabe que não pode ser assim, faz assim, só porque o sistema, ou ele criou algo diferente para ser diferente. Não importa se amanhã a igreja católica, essa vampira que está aí, não importa se amanhã ela venha batizar o nome do Senhor Jesus Cristo, se as mulheres amanhã ela param de cortar o cabelo, e se amanhã ela guarda toda a palavra, eu continuo pregando. Nunca vou levar o nome de romano, levar o nome de cristão, nascido de novo, não o nome de romano. Amém? Aí está o que acontece, que a palavra, quando falamos, ou você crê na abertura da palavra, você viu a abertura da palavra, agora diz, até quando? Até onde? Você me fala da abertura da palavra. Até onde você vai na abertura da palavra? Você vai com a abertura da palavra até... Até você põe um ponto? Até você põe uma vírgula e você pode mudar o assunto? Até que aquilo não lhe convém, até que aquilo não é mais do seu agrado, fere o seu sentimento, fere o seu orgulho, fere o seu ego, até ali. Nós não estamos pregando, ensinando o povo e dizendo assim, olha, a maneira que nós fazemos é a correta. Eu quero dizer que a maneira correta é a mensagem. Que a maneira correta é a Bíblia. E nós estamos nos esforçando, lutando para dar o melhor disso para o povo. Não somos legalistas. Eu não sou um legalista. Eu não digo que eu sou uma pessoa ilesa. Porque eu sou homem sujeito a tropeço, sou homem sujeito a falhas, sou humano. Todos somos humanos, mas não fazemos nada propositadamente. E aí que interessa a coisa, fazer algo errado propositadamente, simplesmente para render dividendos. Não, se nós tropeçamos, nós não provocamos aquilo, não. Nós não incitamos aquele tropeço. Nós caímos naquela situação, ou fizemos aquilo daquela maneira, de uma maneira inadvertida. Porque quando Deus nos adverte, a gente para na hora, volta atrás e recompõe e faz aquilo que é correto. Amém? Exatamente isto. Depois você vai ter a oportunidade de ler essa mensagem aqui, meditar nisso aqui, porque ela é maravilhosa. Eu estou percebendo, irmão Walter, eu estou percebendo que Deus está nos ajustando em cada mensagem que chega para nós. Não é que as demais não faziam isto, é que Deus abriu os nossos olhos. É que o Senhor abriu os nossos olhos. Essa é a verdade. Coisas que nós não percebíamos, não víamos, Deus está mostrando agora. A mensagem sempre foi dessa maneira, mas Deus quis fazer isso agora. Que Deus ajude que nosso povo se desperte e pague o preço para viver esta fé. Viver pela fé, tire a mão da coisa. Viver pela fé, lance-se na palavra, deixa Deus fazer a liderança. Deus nunca tirou a água do mar,
levou eles até o mar para a água sair da frente. Deus nunca abriu o Jordão, está aberto o Jordão, corre e passam. Eles foram andando e o próximo passo era água. E no próximo passo eles pisaram em areia seca. Amém? Você caminha até aquela hora. Quando você vai dar o último passo, que aquela parede está em sua frente, que aquela porta está fechada, Deus abre. Mas Deus quer saber se você crê, se Ele pode abrir aquela porta, onde não tem chave para abrir a porta, abrir uma brecha nessa parede, onde não tem nada para você passar para o lado de lá. O Mombrano uma vez pegou uma bandeja da ceia e mandou o Billy atravessar. Ele olhou, tinha uma parede na frente. Billy, leva essa ceia, essa bandeja da ceia. O Billy saiu andando, bateu na parede, a parede abriu, o Billy passou. No mistério do irmão Brano. Josué foi até o Jordão. Josué foi até o muro de Jericó. Moisés foi até o Mar Vermelho. Vocês entendem? A maneira que nós temos que nos comportar nesta hora final. Vocês estão vendo um barulho por aí, é inevitável, né? É na rua aqui. A nossa igreja está um pouquinho retirada da rua, mas a gente não tem como, só se tivesse um estúdio fechado para não sair esse barulho. Portanto, quando diz que os 7 trovões falou rapidamente, e o irmão Brana não conseguiu entender o que ele falou, porque foi meio soletrado. Mas quando ele vai, naquela semana, que os 7 trovões falou, que o irmão Brana não entendeu, está em cada mensagem dos selos. Todas as vezes que você estiver lendo um selo, você está lendo o que os trovões falaram com o irmão Brana. Está revelado ali. Amém? Que Deus nos ajude. Deus abençoe você que nos acompanhou esta palavra nesta noite.